Seja bem-vindos ao canal Li um Livro. Por favor, se inscreva no canal para que eu leia livros para você. Curta os vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Boa leitura. Capítulo 9. Eram 6 horas da tarde. O sol declinava rapidamente e a noite, descendo do céu, envolvia a terra nas sombras desmaiadas que acompanhavam o ocaso. Soprava uma forte viração de sudoeste, que desde o momento da partida retardava nossa viagem. Lutávamos contra o mar e o vento. O velho pescador, morto de fadiga e de sono, estava exausto de forças. A sua pá, que a princípio fazia saltar sobre as ondas como um peixe frágil barquinho, apenas feria agora a flor da água. Eu, recostado na popa, e com os olhos fitos na linha azulada do horizonte, esperando a cada momento ver desenhar-se o perfil do meu belo Rio de Janeiro, começava seriamente a inquietar-me na minha extravagância e loucura. À proporção que declinava o dia e que as sombras cobriam o céu, esse vago inexprimível da noite no meio das ondas, a tristeza e melancolia que infunde o sentimento da fraqueza do homem em face dessa solidão imensa de água e de céu, se apoderavam do meu espírito. Pensava então que teria sido mais prudente esperar o dia seguinte e fazer uma viagem breve e rápida, do que sujeitar-me a 1000 contratempos e 1000 embaraços, que no fim de contas nada adiantavam. Com efeito já tinha anoitecido, e, ainda que conseguíssemos chegar à cidade por volta de 9 ou 10 horas, só no dia seguinte poderia ver Carlota e falar-lhe. De que havia servido, pois, todo o meu arrebatamento, toda a minha impaciência? Tinha morto um animal, tinha incomodado um pobre velho, tinha tirado as mãos cheias de dinheiro, que poderia melhor empregar socorrendo algum infortúnio e cobrindo esta obra de caridade com o nome e a lembrança dela. Concebi uma triste ideia de mim, no meu modo de ver então as coisas. Parecia-me que eu tinha feito do amor, que é uma sublime paixão, apenas uma estúpida mania, e dizia interiormente que o homem que não domina os seus sentimentos é um escravo, que não tem o menor merecimento quando pratica um ato de dedicação. Tinha me tornado filósofo, minha prima, e de certo compreenderá a razão. No meio da baía, metido em uma canoa, à mercê do vento e do mar, não podendo dar largas à minha impaciência de chegar, não havia senão um modo de sair desta situação, e este era arrepender-me do que tinha feito. Se eu pudesse fazer alguma nova loucura, creio piamente que adiaria o arrependimento para mais tarde, porém era impossível. Tive um momento a ideia de atirar-me à água e procurar vencer a nada a distância que me separava dela, mas era noite, não tinha luz de Hero para guiar-me, e me perderia nesse novo Helesponto. Foi de certo uma inspiração do céu ou o meu anjo da guarda que me veio advertir que naquela ocasião eu nem sabia mesmo de que lado ficava a cidade. Resignei-me, pois, e arrependi-me sinceramente. Dividi com o meu companheiro algumas provisões que tínhamos trazido, e fizemos uma verdadeira colação de contrabandistas ou piratas. Caí na asneira de obrigá-lo a beber uma garrafa de vinho do Porto, bebendo eu outra para acompanhá-lo e fazer-lhe as honras da hospitalidade. Julgava que deste modo ele restabeleceria as forças e chegaríamos mais depressa. Tinha-me esquecido de que a sabedoria das nações, ou a ciência dos provérbios, consagra o princípio de que devagar se vai ao longe. Acabada nossa magra colação, o pescador começou a remar com uma força e um vigor que me reanimaram a esperança. Assim, docemente embalado pela ideia de vê-la e pelo marulho das ondas, com os olhos fitos na estrela da tarde, que se ia sumindo no horizonte e me sorria como para consolar-me, senti a pouco e pouco fecharem-se-me as pálpebras, e dormi. Quando acordei, minha prima, o sol derramava seus raios de ouro sobre o manto azulado das ondas. Era dia claro. Não sei onde estávamos. Via ao longe algumas ilhas. O pescador dormia na proa, e ressonava como um boto. A canoa tinha vogado à mercê da corrente, e o remo, que caera naturalmente das mãos do velho, no momento em que ele cedera à força invencível do sono, tinha desaparecido. Estávamos no meio da baía, sem poder dar um passo, sem poder mover-nos. Aposto, minha prima,
que a senhora acaba de dar uma risada, pensando na cômica posição em que me achava, mas seria uma injustiça zombar de uma dor profunda, de uma angústia cruel como a que sofri então. Os instantes, as horas, corriam de decepção em decepção, alguns barcos que passaram perto, apesar dos nossos gritos, seguiram o seu caminho, não podendo supor que com o tempo calmo e sereno que fazia, houvesse sombra de perigo para uma canoa que boiava tão levemente sobre as ondas. O velho, que tinha acordado, nem se desculpava, mas a sua aflição era tão grande que quase me comoveu. O pobre homem arrancava os cabelos e mordia os beiços de raiva. As horas correram assim nessa atonia do desespero. Sentidos em face um do outro, talvez culpando-nos mutuamente do que sucedia, não proferíamos uma palavra, não fazíamos um gesto. Por fim veio a noite. Não sei como não fiquei louco, lembrando-me de que estávamos a 18, e que o paquete devia partir no dia seguinte. Não era unicamente a ideia de uma ausência que me afligia, era também a lembrança do mal que ia causar-lhe, a ela, que, ignorando o que se passava, me julgaria egoísta, suporia que a havia abandonado e que ficará em Petrópolis, divertindo-me. Aterrava-me com as consequências que poderia ter esse fato sobre a sua saúde tão frágil, sobre a sua vida, e me condenava já como assassino. Lancei um olhar alucinado sobre o pescador e tive ímpetos de abraçá-lo e atirar-me com ele ao mar. Oh! Como senti então o nada do homem e a fraqueza da nossa raça, tão orgulhosa de sua superioridade e do seu poder! De que me serviam a inteligência, a vontade e essa força invencível do amor, que me impelia e me dava coragem para arrostar 20 vezes a morte? Algumas braças d'água e uma pequena distância me retinham e me encadeavam naquele lugar como a um poste. A falta de um remo, isto é, de 3 palmos de madeira, criava para mim o impossível, um círculo de ferro me cingia, e para quebrar essa prisão, contra a qual toda a minha razão era impotente, bastava-me que fosse um ente irracional. A gaivota, que frisava as ondas com a ponta de suas asas brancas, o peixe, que fazia cintilar um momento seu dorso de escamas à luz das estrelas, o inseto, que vivia no seio das águas e plantas marinhas, eram reis dessa solidão, na qual o homem não podia sequer dar um passo. Assim, blasfemando contra Deus e sua obra, sem saber o que fazia nem o que pensava, entreguei-me à providência, embrulhei-me no meu capote, deitei-me e fechei os olhos, para não ver a noite adiantar-se, as estrelas empalidecerem e o dia raiar. Tudo estava sereno e tranquilo, as águas nem se moviam, apenas sobre a face lisa do mar passava, uma aragem tênue, que se diria hálito das ondas adormecidas. De repente, pareceu-me sentir que a canoa deixará de boiar à discrição e singrava lentamente, julgando que fosse ilusão minha, não me importei, até que um movimento contínuo e regular convenceu-me. Afastei a aba do capote e olhei, receando ainda iludir-me. Não vi o pescador, mas a alguns passos da proa percebi os rolos de espuma que formavam um corpo, agitando-se nas ondas. Aproximei-me e distingui o velho pescador, que nadava, puxando a canoa por meio de uma corda que amarrara à cintura, para deixar-lhe os movimentos livres. Admirei essa dedicação do pobre velho, que procurava remediar a sua falta por um sacrifício que eu supunha inútil. Não era possível que um homem nadasse assim por muito tempo. Com efeito, passados alguns instantes, vi-o parar e saltar ligeiramente na canoa como temendo acordar-me. A sua respiração fazia uma espécie de burburinho no seu peito largo e forte, bebeu um trago de vinho e com o mesmo cuidado deixou-se cair em água e continuou a puxar a canoa a ponto. Era alta noite quando nesta marcha chegamos a uma espécie de praia, que teria quando muito 2 braças. O velho saltou e desapareceu. Fitando a vista nas trevas, vi uma claridade, que não pude distinguir se era fogo, se luz, senão quando uma porta, abrindo-se, deixou-me ver o interior de uma cabana. O velho voltou com um outro homem, sentaram-se sobre uma pedra e começaram a falar em voz baixa. Senti uma grande inquietação, na verdade, minha prima, só me faltava, para completar a minha aventura, uma história de ladrões. A minha suspeita, porém, era injusta.
Os dois pescadores estavam à espera de 2 remos que lhes trouxe uma mulher, e imediatamente embarcaram e começaram a remar com uma força espantosa. A canoa resvalou sobre as ondas, ágil e veloz como um desses peixes de que havia pouco invejava a rapidez. Ergui-me para agradecer a Deus, ao céu, às estrelas, às águas, a toda a natureza, enfim, o raio de esperança que me enviavam. Uma faixa escarlate já se desenhava no horizonte, o oriente foi se esclarecendo de gradação em gradação, até que deixou ver o disco luminoso do sol. A cidade começou a erguer-se do seio das ondas, linda e graciosa, como uma donzela que, recostada sobre um monte de relva, banhasse os pés na corrente límpida de um rio. A cada movimento de impaciência que eu fazia, os 2 pescadores dobravam-se sobre os remos e a canoa voava. Assim nos aproximamos da cidade, passamos entre os navios, e nos dirigimos à Glória, onde pretendia desembarcar, para ficar mais próximo de sua casa. Em um segundo tinha tomado a minha resolução, chegar, vê-la, dizer-lhe que a seguia, e embarcar-me nesse mesmo paquete em que ela ia partir. Não sabia que horas eram, mas há pouco havia amanhecido, tinha tempo para tudo, tanto mais que eu só precisava de 1 hora. Um crédito sobre Londres e a minha mala de viagem eram todos os meus preparativos, podia acompanhá-la ao fim do mundo. Já via tudo cor-de-rosa, sorria a minha aventura e gozava da alegre surpresa que ia causar-lhe, a ela que já não me esperava. A surpresa, porém, foi minha. Quando passava diante de Villegaignon, descobri de repente o paquete inglês. As pás se moviam indolentemente e imprimiam ao navio essa marcha vagarosa do vapor, que parece experimentar as suas forças, para precipitar-se a toda a carreira. Carlota estava sentada sob a tolda, com a cabeça encostada ao ombro de sua mãe e com os olhos engolfados no horizonte, que ocultava o lugar onde tínhamos passado a primeira e última hora de felicidade. Quando me viu, fez um movimento como se quisesse lançar-se para mim, mas conteve-se, sorriu-se para sua mãe, e, cruzando as mãos no peito, ergueu os olhos ao céu, como para agradecer a Deus, ou para dirigir-lhe uma prece. Trocamos um longo olhar, um desses olhares que levam toda a nossa alma e a trazem ainda palpitante das emoções que sentiu noutro coração, uma dessas correntes elétricas que ligam 2 vidas em um só fio. O vapor soltou um gemido surdo, as rodas fenderam as águas, e o monstro marinho, rugindo corno uma cratera, vomitando fumo e devorando o espaço com os seus flancos enegros, lançou-se. Por muito tempo ainda vi o seu lenço branco agitar-se ao longe, como as asas brancas do meu amor, que fugia e voava ao céu. O paquete sumiu-se no horizonte. Capítulo 10. O resto desta história, minha prima, a senhora conhece, com exceção de algumas particularidades. Vivi um mês, contando os dias, as horas e os minutos, e tempo corria vagarosamente para mim, que desejava poder devorá-lo. Quando tinha durante uma manhã inteira olhado seu retrato, conversado com ele, e lhe contado a minha impaciência e o meu sofrimento, começava a calcular as horas que faltavam para acabar o dia, os dias que faltavam para acabar a semana e as semanas que ainda faltavam para acabar o mês. No meio da tristeza que me causará a sua ausência, o que me deu um grande consolo foi uma carta que ela me havia deixado e que me foi entregue no dia seguinte ao da sua partida. Bem vês, meu amigo, dizia-me ela, que Deus não quer aceitar o teu sacrifício. Apesar de todo o teu amor, apesar de tua alma, ele impediu a nossa união, poupou-te um sofrimento e a mim talvez um remorso. Sei tudo quanto fizeste por minha causa e adivinho o resto, parto triste por não te ver, mas bem feliz por sentir-me amada, como nenhuma mulher talvez o seja neste mundo. Esta carta tinha sido escrita na véspera da saída do paquete, um criado que viera de Petrópolis e a quem ela incumbira de entregar-me a caixinha com o seu retrato, contou-lhe metade das extravagâncias que eu praticara para chegar à cidade no mesmo dia. Disse-lhe que me tinha visto partir para a Estrela, depois de perguntar a hora da saída do vapor, e que embaixo da serra referiram-lhe como eu tinha morto um cavalo para alcançar a barca e como me embarcar em uma canoa. Não me vendo chegar,
ela adivinhara que alguma dificuldade invencível me retinha, e atribuía isto à vontade de Deus, que não consentia no meu amor. Entretanto, lendo e relendo a sua carta, uma coisa me admirou: ela não me dizia um adeus, apesar de sua ausência e apesar da moléstia, que podia tornar essa ausência eterna. Tinha-me adivinhado. Ao mesmo tempo que fazia por me dissuadir, estava convencida de que a acompanharia. Com efeito, parti no paquete seguinte para a Europa. Há de ter ouvido falar, minha prima, se é que ainda não o sentiu, da força dos pressentimentos do amor, ou da segunda vista que tem a alma nas suas grandes afeições. Vou contar-lhe uma circunstância que confirma este fato. No primeiro lugar onde desembarquei, não sei que instinto, que revelação, me fez correr imediatamente ao correio. Parecia-me impossível que ela não tivesse deixado alguma lembrança para mim. E de fato em todos os portos da escala do vapor havia uma carta que continha 2 palavras apenas: sei que tu me segues. Até logo. Enfim cheguei à Europa e via. Todas as minhas loucuras e os meus sofrimentos foram compensados pelo sorriso de inexprimível gozo com que me acolheu. Sua mãe dizia-lhe que eu ficaria no Rio de Janeiro, mas ela nunca duvidara de mim. Esperava-me como se a tivesse deixado na véspera, prometendo voltar. Encontrei-a muito abatida da viagem, não sofria, mas estava pálida e branca como uma dessas Madonas de Rafael, que vi depois em Roma. Às vezes uma languidez invencível a prostrava, nesses momentos um quer que seja de celeste e vaporoso a cercava, como se a alma exalando-se envolvesse o seu corpo. Sentado ao seu lado, ou de joelhos a seus pés, passava os dias a contemplar essa agonia lenta, sentia-me morrer gradualmente, à semelhança de um homem que vê os últimos clarões da luz que vai extinguir-se e deixá-lo nas trevas. Uma tarde em que ela estava ainda mais fraca, tínhamos-nos chegado para a varanda. A nossa casa em Nápoles dava sobre o mar, o sol, transmontando, escondia-se nas ondas. Um raio pálido e descorado veio enfiar-se pela nossa janela e brincar sobre o rosto de Carlota, sentada ou antes deitada em uma conversadeira. Ela abriu os olhos um momento e quis sorrir, seus lábios nem tinham força para desfolhar o sorriso. As lágrimas saltaram-me dos olhos, havia muito que eu tinha perdido a fé, mas conservava ainda a esperança. Esta desvaneceu-se com aquele reflexo do ocaso, que me parecia o seu adeus à vida. Sentindo as minhas lágrimas molharem as suas mãos, que eu beijava, ela voltou-se e fixou-me com os seus grandes olhos lânguidos. Depois, fazendo um esforço, reclinou-se para mim e apoiou as mãos sobre o meu ombro. Meu amigo, disse ela com voz débil, vou pedir-te uma coisa, a última, tu me prometes cumprir? Juro, respondi-lhe eu, com a voz cortada pelos soluços. Daqui a bem pouco tempo, daqui a algumas horas talvez. Sim. Sinto faltar-me o ar, Carlota, sofres, meu amigo. Ah! Se não fosse isto eu morreria feliz. Não fales em morrer. Pobre amigo, em que deverei falar então? Na vida. Mas não vês que a minha vida é apenas um sopro, um instante que breve terá passado? Tu te iludes, minha Carlota. Ela sorriu tristemente. Escuta, quando sentires a minha mão gelada, quando as palpitações do meu coração cessarem, prometes receber nos lábios a minha alma. Meu Deus, prometes? Sim, sim. Ela tornou-se lívida, sua voz suspirou apenas, agora. Apertei-a ao peito e colei os meus lábios aos seus. Era o primeiro beijo de nosso amor, beijo casto e puro, que a morte ia santificar. Sua fronte se tinha gelado, não sentia a sua respiração nem as pulsações de seu seio. De repente ela ergueu a cabeça. Se visse, minha prima, que reflexo de felicidade e alegria iluminava nesse momento o seu rosto pálido. Oh! Quero viver! Exclamou ela. E com os lábios entreabertos aspirou com delícia a aura impregnada de perfumes que nos enviava o Golfo de Ischia.
Desde esse dia foi pouco a pouco restabelecendo-se, ganhando as forças e a saúde, sua beleza. Reanimava-se e expandia-se como um botão que por muito tempo privado de sol, se abre em flor viçosa. Esse milagre, que ela, sorrindo e corando, atribuía ao meu amor, foi-nos um dia explicado bem prosaicamente por um médico alemão que nos fez uma longa dissertação a respeito da medicina. Segundo ele dizia, a viagem tinha sido o único remédio e o que nós tomávamos por um estado mortal não era senão a crise que se operava, crise perigosa, que podia matá-la, mas que felizmente a salvou. Casamo-nos em Florença na igreja de Santa Maria Novella. Percorremos a Alemanha, a França, a Itália e a Grécia, passamos um ano nessa vida errante e nômade, vivendo do nosso amor e alimentando-nos de música, de recordações históricas, de contemplações de arte. Criamos assim um pequeno mundo, unicamente nosso, depositamos nele todas as belas reminiscências de nossas viagens, toda a poesia dessas ruínas seculares em que as gerações que morreram, falam ao futuro pela voz do silêncio, todo o enlevo dessas vastas e imensas solidões do mar, em que a alma, dilatando-se no infinito, sente-se mais perto de Deus. Trouxemos das nossas peregrinações um raio de sol do Oriente, um reflexo de lua de Nápoles, uma nesga do céu da Grécia, algumas flores, alguns perfumes, e com isto enchemos o nosso pequeno universo. Depois, como as andorinhas que voltam com a primavera para fabricar o seu ninho no campanário da capelinha em que nasceram, apenas ela recobrou a saúde e as suas belas cores, viemos procurar em nossa terra um cantinho para esconder esse mundo que havíamos criado. Achamos na quebrada de uma montanha um lindo retiro, um verdadeiro berço de relva suspenso entre o céu e a terra por uma ponta de rochedo. Aí abrigamos o nosso amor e vivemos tão felizes que só pedimos a Deus que nos conserve o que nos deu. A nossa existência é um longo dia, calmo e tranquilo, que começou ontem, mas que não tem amanhã. Uma linda casa, toda alva e louçã, um pequeno rio saltitando entre as pedras, algumas braças de terra, sol, ar puro, árvores, sombras, eis toda a nossa riqueza. Quando nos sentimos fatigados de tanta felicidade, ela arvora-se em dona de casa ou vai cuidar de suas flores, eu fecho-me com os meus livros e passo o dia a trabalhar. São os únicos momentos em que não nos vemos. Assim, minha prima, como parece que neste mundo não pode haver um amor sem o seu receio e a sua inquietação, nós não estamos isentos dessa fraqueza. Ela tem ciúmes de meus livros, como eu tenho de suas flores. Ela diz que a esqueço para trabalhar, eu queixo-me de que ela ama as suas violetas mais do que a mim. Isto dura quando muito um dia, depois vem sentar-se ao meu lado e dizer-me ao ouvido a primeira palavra que balbuciou o nosso amor, non ti sordar di-me. Olhamo-nos, sorrimos e recomeçamos esta história que lhe acabo de contar e que é ao mesmo tempo o nosso romance, o nosso drama e o nosso poema. Eis, minha prima, a resposta à sua pergunta, eis porque esse moço elegante, como teve a bondade de chamar-me, fez-se provinciano e retirou-se da sociedade, depois de ter passado um ano na Europa. Podia dar-lhe outra resposta mais breve e dizer-lhe simplesmente que tudo isto sucedeu porque me atrasei 5 minutos. Desta pequena causa, desse grão de areia, nasceu a minha felicidade, dele podia resultar a minha desgraça. Se tivesse sido pontual como o inglês, não teria tido uma paixão nem feito uma viagem, mas ainda hoje estaria perdendo meu tempo a passear pela rua do ouvidor e a ouvir falar de política e teatro. Isto prova que a pontualidade é uma excelente virtude para uma máquina, mas um grave defeito para um homem. Adeus, minha prima. Carlota impacienta-se, porque há muitas horas que lhe escrevo. Não quero que ela tenha ciúmes desta carta e que me prive de enviá-la. Minas, 12 de agosto. Abaixo da assinatura havia um pequeno post-scriptum de uma letra fina e delicada. P. S. Tudo isto é verdade. D. Menos uma coisa. Ele não tem ciúmes de minhas flores, nem podia ter, porque sabe que só quando seus olhos não me procuram é que vou visitá-las e pedir-lhes que me ensinem a fazer-me bela para agradá-lo. Nisto enganou-a, mas eu vingo-me,
roubando-lhe um dos meus beijos, que lhe envio nesta carta. Não o deixe fugir, prima, iria talvez revelar a nossa felicidade ao mundo invejoso. Carlota. Obrigado por me deixar ler o livro para você. Siga o canal Li um Livro, para que eu continue lendo livros para você. Foi um prazer, até a próxima leitura juntos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Até breve.